Apresentamos o estudo de domingo, Lições Espíritas, com Guaraci Silveira. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem. É assim que nós estamos iniciando o nosso Lições Espíritas de hoje, onde vamos falar sobre a criação. É verdade que nós estamos iniciando esse estudo. A estrutura do Livro dos Espíritos nos oferece muitos dados para analisarmos, para depois concluirmos. Contudo, é preciso entender que temos que aumentar as nossas capacidades perceptivas para entendermos cada vez mais esse projeto maravilhoso da criação de Deus. O nosso estudo de hoje vai falar sobre isso. Às vezes, à noite, e nós olhando para o céu, e quando é possível isso, vemos um monte de estrelinhas, de pontinhos luminosos, que parecem perdidos no espaço, sem uma conexão, sem nada que os junte. Na verdade, não é assim que acontece. Todos esses pontos são referências de um complexo imenso. Uma galáxia é como se fosse uma cidade sideral, como diz André Luiz. E assim é que nós vamos, gradativamente, olhar para o céu e ver não apenas pontinhos luminosos, como diriam os nossos primitivos, lanternas de cristais, deixar de vermos somente isso aí para vermos uma grande cidade, onde também moramos nela. Nós moramos na Via Láctea, na periferia da grande cidade. Por isso que a nossa materialidade é absurda. Mas também aqui, na periferia, existem mundos menos densos. Agora, você imagine quando se aproxima do núcleo dessa cidade, como devem ser esses mundos, como devem ser essas estruturas de moradias criadas por Deus. Vamos iniciar o nosso estudo de hoje da criação, tirado do Livro dos Espíritos. Pedimos a Deus que nos proteja, que nos ampare, que nos oriente, para que este estudo possa ser interessante para você, que possa estimulá-lo a pesquisas e às novas buscas. Então, o universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como todos os fluidos que o enchem. Então, nosso estudo de hoje da criação. É bom saber e entender as criações de nosso Pai. Muitas vezes, envolvidos nas coisas pequenas, não temos olhos de ver o que nos aguarda. A criação não tem limites e sempre vamos crescer. Isso é verdadeiro. Tomemos como pauta definitiva de nossas vidas. Estamos assim, buscando o entendimento e buscando a força daquilo que nos impulsiona para novos, permanecendo cada vez novamente na busca incessante do bem. Então, meus amigos, minhas amigas, é preciso que a gente entenda que nós estamos nesse projeto de evolução. Quando nós entendemos isso, os nossos dias são diferentes. As nossas realizações são novas realizações, não são comuns.
Eu já não saio mais de casa para ir ali no mercado fazer uma compra. Eu vou transitar na casa de Deus, buscando um recurso que eu necessito. Mas, acima de tudo, eu sou superior a tudo isso. Eu sou o centro. Eu sou a estrutura central do complexo. É isso que temos que entender. Nós estamos na criação, meu amigo e minha amiga. Então vamos a ela. Primeiro, vamos falar sobre a formação dos mundos. Então, Allan Kardec, na questão 37, ele pergunta assim: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? A resposta é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria de Deus. Então, amigos e amigas, o universo, ele é uma criação de Deus. Ele teve um princípio, tem um meio e terá um fim. Mas quando ele for terminar, vai gerar outro universo. Existem milhares de universos. Existem esses universos pelas suas frequências. Então, por exemplo, existem universos da evolução, que tem um tipo de frequência. Existe outro universo que é o da elevação, como o outro tipo de frequência. Existe um outro universo que é o da sublimação, que é o outro tipo de frequência. E existem os universos da glorificação, que são outros tipos de frequências. Então, em cada desses universos, o espírito vai aumentando o seu potencial. Nós estamos na casa certa, no universo certo. Isso você precisa compreender. Não adianta querermos aqui ir para um universo superior ao nosso, por exemplo, o da elevação, que nós não temos pré-requisitos para isso. Assim como neste universo, não adianta querermos sair de um planeta como o nosso, Terra, para ir para um planeta que está lá, próximo do núcleo da galáxia. Nós não temos evolução para isso. Então é tudo gradativo. O que importa considerar é que se uma criança, por exemplo, de 7 anos, 6, 7 anos, ele pudesse entender que ele é uma criança, que será adolescente, que será jovem, que será adulto, aí ele teria um planejamento aos 7 anos da vida, da encarnação dele. Assim nós, na nossa evolução. Nós estamos no início. Só que a doutrina espírita está nos inserindo num novo tipo de início. Ou seja, começando a sair daquela infância muito fechada, muito obscura, para começarmos a vislumbrar algum tipo de luz. Isso que está acontecendo conosco. Então, por isso que ele fala, né? Que é fora de dúvida que ele não pode ter se feito a si mesmo. Se existisse como Deus de toda a eternidade, não seria obra de Deus. E aqui, Allan Kardec vai fazer um comentário dizendo o seguinte: diz-nos a razão não ser possível que o universo se tenha feito a si mesmo, e que não podendo também ser obra do acaso, há de ser obra de Deus. Meu amigo, minha amiga, tem tanta gente aí querendo dizer que Deus não existe, que Deus é uma ficção, que Deus é uma busca incessante do homem para alguma coisa superior. Olha, é muito simples. É muito simples conceber Deus em nossas sociedades, em nosso mundo. E é muito simples. Basta você olhar uma flor. Uma flor. Segundo os espíritos, foi o elemento vegetal mais difícil de ter se materializado na Terra. Uma flor é delicada, tem aroma. Uma flor enfeita, uma flor transmite beleza, transmite sincronicidade divina. Não adianta você me dizer que a flor vem da natureza, que eu vou te perguntar de onde vem a natureza. Então, a flor é um exemplo lindo da presença de Deus. Pense nisso, amigo. Pense nisso, minha amiga.
Na questão 38, Allan Kardec pergunta: como criou Deus o universo? E a espiritualidade vai dizer: para me servir de uma expressão corrente, direi: pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que essas belas palavras da Gênese. Disse Deus, ou Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Faça-se a luz. E a luz foi feita. É a vontade de Deus. Agora, é preciso que você considere que essa vontade não é mágica nem instantânea. Ela tem um andamento, ela tem uma dinâmica. Aquilo que surge é fogo-fato. E Deus trabalha com propostas complexas, porém simples de entender. Então, quando ele disse, faça-se a luz, é porque já tinha criado a luz, estava entregando a luz para o planeta Terra. Estava entregando a luz para o universo. Então, é preciso caminhar um pouquinho mais para entendermos um tanto melhor os pródromos da criação e as suas sequências. Eu convido você a se interessar por este assunto. Sai da sua casinha. Sai daquela caixa que te prende num nicho mental que não vai te ajudar, não vai te orientar em nada. Então, na questão 39, Allan Kardec pergunta: poderemos conhecer o modo de formação dos mundos? E aí ele vai responder: tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. Então, Allan Kardec pergunta: poderemos conhecer o modo como formam os mundos? Como é que formou a Terra? Você já teve essa curiosidade? Como que a Terra foi formada? Então, a ciência hoje não tem mais dúvida que a Terra deslocou do Sol quando o Sol estava em formação para criar o sistema solar. Os planetas todos saíram do Sol. Todos os átomos do sistema solar saíram do Sol. Então, ali foi formando um grupo maior, né, de átomos, foi se condensando e formando moléculas, e aí formou-se o mundo. Mas isso demorou, isso não foi de uma hora para outra. E também não foi aleatoriamente, não foi sem um direcionamento. Existia o direcionamento, que era capitaneado pelo Senhor Jesus e com seus espíritos trabalhadores. E aí que eu quero colocar uma coisa para você. Pegar um gancho nessa informação. Você já se imaginou um dia trabalhando com o Cristo planetário na formação de um mundo? Provavelmente você viverá isso. Em algum momento da sua evolução, você viverá isso, porque todo o universo, toda a criação, provavelmente seja para a evolução dos filhos de Deus, até chegar nos universos da glorificação. Aí nós não imaginamos como é que seja isso. Mas se imagine também ajudando a formar um mundo. Com certeza isso vai acontecer com você. Na questão número 40, Allan Kardec pergunta: serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? A gente às vezes pensa no cometa e a gente vê só aquela cauda luminosa. Mas olha aqui, na frente do cometa tem uma rocha imensa, né? Então, um cometa, ele é poderoso. Se ele chocar com algum astro, ele pode trazer algum transtorno, porque ele é uma rocha, a cabeça do cometa é uma rocha, aí vem a cauda luminosa, que é a ressonância, os reflexos, o campo eletromagnético de toda essa estrutura. Então, a pergunta é se esse cometa pode ser um mundo em vias de formação. Eles respondem que isso é certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribui, porquanto todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Por quê? Porque antigamente, até hoje, né, pode ser que existam aí
instituições ou grupamentos que pensam nesses malefícios, nessas coisas dos cometas. Os cometas são formados dentro do sistema solar. Dizem que aqui no nosso sistema, a última vez que eu li sobre isso, que tem 3.000 cometas zanzando por aí. Alguns nem passam aqui perto da gente, outros são grandes, outros são menores. Então eu fico pensando, o que esses cometas podem estar fazendo aí no sistema, né? Aqui diz que eles podem estar formando o mundo. Quem sabe, né? Ainda se formaram outros mundos aqui no sistema solar a partir desses cometas. Nós não sabemos disso, ninguém pode negar, ninguém pode afirmar. Mas também pode ser que, ao circularem pelo sistema solar, eles estão trazendo energias diferenciadas, né, regando o universo. Sempre eu pensei nisso, desde criança, que os cometas são como regadores do universo, regando energias, regando campos eletromagnéticos, enfim, regando e fortificando, fortalecendo o nosso sistema. Pode ser isso? Pode. Pode não ser? Também pode. Nós vamos saber mais tarde. O que nós temos que entender é que temos que abrir a cabeça para isso. Não adianta você dizer assim, mas isso é muito difícil. A coisa só é difícil enquanto não nos interessamos por ela. Quando passamos a interessar, não tem mais dificuldade. Nós vamos aprender. Vamos agora para a questão 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Aí você pensa assim, mas aqui no sistema solar, pelo menos a ciência não detectou isso. Meu amigo, minha amiga, nós temos uma visão muito pequena do sistema solar. Quiçá de outros sistemas, onde pode estar acontecendo isso continuamente. Não sei se você sabe, mas na órbita da Terra, a mais ou menos uma distância aí em quilômetros, né, existe um pequeno planeta girando na órbita da Terra. Ou seja, no mesmo caminho. É assim, quer ver? No mesmo caminho que a Terra faz ao redor do Sol, então tem um corpo, né, um corpo celeste, que vai na frente da Terra. E eu já tentei entender para que tem isso. Será que ele não está regando o caminho para a Terra? Será que não é um corpo celeste auxiliar do sistema de translação da Terra? Pode ser. Depois você observa isso. O planetinha, ou um corpo, né, que gira na órbita da Terra. Então, são coisas que nós não temos informações. A espiritualidade ainda não trouxe o porquê disso. Mas, com certeza, um dia saberemos. Mas é preciso começar a abrir a mente para entender essas coisas. Então, tem esse planetinha. Nós temos a Lua e temos esse planeta. Só que a Lua a gente vê e esse planeta a gente não vê. Um dia, quando a nossa visão ampliar, nós vamos vê-lo e entendê-lo. Eu imagino, não sei qual é a sua visão, mas eu só aqueles primatas olhando para a Lua, eles deviam pensar, para que é isso? Né? O que tem lá? Para que ela existe? Hoje nós já sabemos, né? Que ela existe um fator de equilíbrio da Terra, influencia nas marés, influencia em toda a sequência da natureza. A Lua está influenciando. Né? E ela ajuda muito na evolução dos animais. Isso um dia nós vamos falar, se Deus quiser. Percebe como é que é muito bom estudar, meu amigo, minha amiga? Então, vamos continuar aqui. Olha. Questão 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Então, a espiritualidade responde, nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer que número de séculos dura essa formação. Bom, a ciência diz, né, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, é uma projeção que a ciência faz. Mas sabemos, gente, é uma projeção. Será que é isso mesmo? Será que quando é que, digamos, o tempo do universo começa a contar a formação de um mundo?
Será na concepção deste mundo antes de se soltar do sol? Assim não são as crianças? Na concepção começa a formação do corpo, para depois a criança sair. Entende? São coisas que nós não sabemos direito. O que é importante estudar aqui no Espiritismo é isso. O Espiritismo é lógico, sensato e justo. Então, ele vai oferecendo as respostas que muitas vezes nós achamos que já sabemos, mas ainda tem coisas para serem refletidas. Por isso que a ciência tem que se unir ao Espiritismo, porque o Espiritismo já está unido à ciência. Agora, o Espiritismo vai iluminar a ciência, e a ciência vai consolidar o Espiritismo. Mas enquanto estivermos distanciados um do outro, pode ser que isso não ocorra assim com tanta facilidade. Então, vamos dando sequência aqui, olha, a formação dos seres vivos agora, né? Tem aí um DNA, nós estudamos a formação dos mundos, esse estudo vai falar sobre alguns tópicos, né? Formação dos seres vivos. Vamos pensar nisso agora. Quando começou a Terra a ser povoada? A questão 43. Quando que começou? Né? Então, no começo, tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, seres vivos apropriados ao estado do globo. Aqui nós temos uma linha da evolução da Terra, né, mais ou menos. É um estudo que a ciência apresenta para nós. E é bom considerar uma coisa que ele fala aqui, que os seres vivos que vieram para a Terra estão apropriados ao planeta Terra. Percebe que ele fala isso no final? Então, ou seja, todos os seres vivos aqui da Terra estão apropriados ao ambiente da Terra. As pressões, temperaturas, eles estão apropriados a isso. E aí tem seres vivos aqui na Terra que nós não conhecemos. Não conhecemos, dizem os biólogos, né, essa turma aí que trabalha com estudos profundos aí da fauna, né? Eles falam que o mundo vai acabar e a gente não vai conhecer todos os seres vivos que habitam e habitaram aqui. Tamanha sua multiplicidade, né, diversidade. Mas são apropriados a esse planeta. Então você observa, meu amigo, que nós somos sabe aquele filósofo que ele entrava na tina e ficava lá esperando passar um homem de bem? Sabe? Então a gente está meio que numa tina, olhando tudo em volta e preso na tina. Nós temos que começar a querer entender melhor a vida. Convido você a pensar seriamente nisso. Sei que você tem suas atividades, tem seus interesses, né? Tem toda aquela gama de buscas que você faz. Mas comece a pensar também nisso. Pensa nisso. O Espiritismo está nos ajudando muito a entender essas coisas. Né? De onde vieram para a Terra os seres vivos? Questão 44. A Terra lhes continha os germes, que aguardavam um momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada um dessas se reuniram, então, e se multiplicaram. Eu tenho um filho que ele é biólogo. Então, ele estava me falando que existem sementes que esperam 2.000 até 2.000 anos para começarem a se desabrocharem. 2.000 anos. Esperando o momento certo. Então, aqui, a espiritualidade está dizendo a mesma coisa com os seres vivos. Então, houve um momento certo para que cada coisa surgisse na Terra. No princípio, eram bactérias, eram pequenos seres unicelulares, né? Depois, os procariontes, né? Depois vieram os eucariontes, e aí foram nessa progressão até chegar ao homem. Olha, meu amigo, minha amiga, digo para você uma coisa. Presta atenção.
nós não sabemos nada. Concorda comigo? Uma coisa porque nós ainda estamos iniciando na evolução consciente. Ponto passivo. Segunda coisa, a maioria não se interessa. A maioria quer mesmo é encontrar para beber, para fumar, para conversar, para namorar, sabe? Se vai para a escola, para a faculdade ou para o ensino médio, ou o que seja, não estão muito interessados. Infelizmente, o nosso fim de ciclo está se caracterizando por isso. Pessoas que não querem aprender, que não querem conhecer, vivem num universo pleno de possibilidades. E como Jesus disse, tudo é possível aquele que crê, mas ele não quer. Então não seja você. Comece a pesquisar, a perguntar, a querer entender. Continuando o nosso estudo, agora é a questão 45, né? Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Onde eles estavam? Os minerais, os vegetais, os animais, onde estavam? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, à espera da criação da Terra para começarem existência nova em novo globo. Aí, olha só, amigo e amiga, há um planejamento, percebe? O universo ele é todo planejado, tudo, tudo, tudo. Não só os globos que rolam no universo, mas é tudo planejado. Tudo chega na hora certa. Por exemplo, deve estar sendo formado um novo mundo nesse momento. E esse novo mundo vai abrigar um tipo de espécies, ou tipos de espécies, que estão aguardando a formação do mundo. Ah, nós vamos participar disso, meu irmão, minha irmã. Nós vamos participar disso, eu e vocês. Porque faz parte do nosso conhecimento, da nossa entrada definitiva no reino de Deus. O reino de Deus é assim. É a construção divina em propulsão, que nós precisamos estar prontos e aptos para vivenciá-la. Sim? Então, eles estavam aguardando uma nova Terra ou um novo globo. Estão aguardando, não é isso? Que coisa interessante, né? Kardec faz um comentário e diz assim: a química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formarem cristais de uma regularidade constante, conforme cada espécie, desde que se encontre nas condições precisas. A menor perturbação nessas condições basta para impedir a reunião dos elementos, ou pelo menos para obstar a disposição regular que constitui o cristal. Por que não se daria o mesmo com os elementos orgânicos? Durante anos, se conservam germes de plantas e de animais que não se desenvolvem senão uma certa temperatura e em meio apropriado. Tem-se visto grãos de trigo germinarem depois de séculos. É isso que nós estávamos falando para vocês, que meu filho me explicou, da questão da semente que aguarda o tempo propício. Vejam que coisa interessante. Você sabia disso? Às vezes, para a academia, para os estudiosos, né, isso para eles já é de conhecimento. Para nós, não. Veja onde que o Espiritismo está nos levando. Para dentro da faculdade. Por isso que Emmanuel diz assim, o Espiritismo, o Centro Espírita, é uma universidade da alma. Pensa nisso. Nós estamos estudando. Certa feita, dando um seminário num determinado centro espírita de uma cidade aqui de Minas, quase no final do seminário, uma senhora pediu a palavra e ela disse assim, eu estou me sentindo numa faculdade. Mas é isso. O Espiritismo nos leva para a faculdade. Então, se você não fez uma faculdade, não pode fazer, o Espiritismo está te levando até ela. Isso aí é ciência pura, que o senhor Allan Kardec, já no século XIX, comentava sobre ela. Né? Bom, então ele vai continuando aqui, olha. Há, pois, nesses germes um princípio latente de vitalidade que apenas espera uma circunstância favorável para se desenvolver. O que diariamente ocorre debaixo de nossas vistas,
Por que não pode ter ocorrido desde a origem do globo terráqueo? A formação dos seres vivos, saindo eles do caos pela força mesma da natureza, diminui de alguma coisa a grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia que fazemos do seu poder a se exercer sobre a infinidade dos mundos por meio de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e pôs limites às nossas investigações. Por que Deus coloca limite às nossas investigações? Porque nós somos ainda pequenos, infantes espirituais. Então, eu não vou colocar na cabeça de uma criança equações de segundo grau. Não vou colocar trigonometria, não vou colocar geometria. A criança não vai saber disso. Então, ela vai tendo que avançar para entender esses fundamentos. Me lembro que quando eu comecei o segundo grau, o ensino médio, na época chamava segundo grau, quando comecei o ensino médio, eu fiquei muito assustado com as novas propostas do ensino médio. Química, física, biologia, aquilo foi assim. Eu tive que ir me adaptando aos poucos, né, para entender onde eu estava. Assim também a nossa evolução. Sabe, lá no ensino médio, nós vamos gradativamente adentrando outros caminhos, para depois chegarmos à faculdade, à graduação e assim às pós-graduações. Mas tem que ter um princípio. Então, nós, em relação à criação, estamos muito nesse princípio. Por isso que nós não sabemos tudo. Mas no momento em que começamos a buscar entender isso, as coisas vão se encaixando. É tudo perfeito, tudo absolutamente perfeito, perfeito. Esse deve ser o início do nosso entendimento. Tudo é absolutamente perfeito. Na questão 46, há uma pergunta, porque isso gerou muita confusão, principalmente no século XIX, sabe? Da geração espontânea, né? É a biogênese que eles chamavam. Então, ainda há seres que nasçam espontaneamente? Ele vai dizer que sim. Mas o germe primitivo já existia em estado latente. São todos os dias testemunhos desse fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só esperam para desabrochar. A fermentação pútrida que lhes é necessária à existência é um mundo minúsculo que dormita e se cria. Então, as pessoas da biogênese ou da geração espontânea, eles acreditam que os germes podem nascer de uma coisa que está em putrefação. Por exemplo, você joga lá um pano sujo, alguma coisa no canto e vai nascer germe. Então, eles achavam que é geração espontânea. Mas não, já está em germe, ou seja, já existe antes de se materializar. Porque o que existe é a matéria e aquilo que nós não podemos ver. Então, existem múltiplos micro-organismos que nós não vemos. Por acaso você vê uma bactéria, você vê um vírus? Não, você não vê. Mas não quer dizer que eles não existam. Então, muitas vezes, esses vermes, esses germes, eles estão em estado latente lá, só na sua formação bem sutil, diremos assim, bem daquele corpo sutil, e quando acham alguma coisa que estimula a geração de um corpo físico visível, então eles criam ali. Então não é a geração espontânea, são germes primitivos em estado latente. Claro que na época da biogênese nós tivemos muitos cientistas que estudaram isso, inclusive Pasteur, e eles mostraram, nosso estudo Espiritismo no Olhar, aqui no canal do Gresg, você vai encontrar isso. Nós fizemos um estudo bem profundo sobre isso, sobre a biogênese. Então, lá você vai mostrar que eles provaram que não existe essa geração espontânea, simplesmente alguma coisa surgir do nada, porque surge de um germe, surge de uma proposta espiritual, de um princípio espiritual não inteligente, mas espiritual, que vai juntando lá as energias e vai formando o corpo. Viram? Ah, mas o corpo não forma só com uma concepção sexuada? Não, nem sempre. Há organismos que são assexuados. Eles se formam só por eles, se reproduzem por eles.
Está vendo como que nós temos que aprender, que estudar? O que eu estou falando, minha gente, é passível de ser até criticado. Eu não sou nenhum expert nisso. Mas a gente tem que buscar os entendimentos das respostas do Livro dos Espíritos. Não basta eu falar, não, isso não é assim. Então, se você sabe mais do que eu estou falando, por caridade, nos ajude. Manda aqui para o Gresg um comentário explicando que nós vamos colocar no nosso próximo estudo o seu adendo. Mas nos ajude a entender. É o que eu estou te pedindo, tá? Bom, a espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Pergunta Kardec na questão 47. Sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar ao que se dissesse que o homem se formou do limbo da terra. Não é a mesma coisa. Então, por exemplo, os espíritos que iriam ocupar um corpo humano, vamos pegar aqui bem primitivinho, né? Depois vai aumentando o seu potencial. Então, eles já viviam com o seu perispírito. E assim que a evolução dos antropóides, que começa 65 milhões de anos atrás com os lêmures lá de Madagascar, ali começa a linha dos antropóides para chegar no primata. Então, os espíritos que iriam ocupar esse planeta com a proposta de se tornarem homens já estavam aguardando esse momento de começarem a encarnar nesses corpos primitivos. É difícil de entender, né? Sim, mas veja bem, tem lógica, muita lógica, porque eles andavam de 4, certo? Para se erguerem e andar de bípedes, meu amigo mesmo, que isso levou milhões de anos, porque tinha que acostumar a coluna, a respiração, né? Toda a força da musculatura da perna, que estava deixando de ser pata para ser perna, não tinha mais o apoio dos braços para sustentar o corpo, eram os pés, as pernas que iam sustentar o corpo, então isso levou tempo. Então esses espíritos que habitaram esse corpo primata, eles estavam também no processo de evolução deles, aguardando esse momento para se materializarem aqui na Terra. É um estudo lindo, 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 sabe? Muito gostoso de fazer. Na Universidade da USP, aqui de São Paulo, existe uma área de antropologia, existem até cursos que eles dão que está no YouTube. O Dr. Walter, por exemplo, né, é um deles que dá esses cursos. Então, se você se interessar, achar que vale para o seu conhecimento, faça o curso dele, é gratuito. São 7 aulas. Procura lá Dr. Walter, Antropologia USP, que você vai ver. Bom, vamos continuar aqui, olha. Questão 48. Poderemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? A resposta é não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Tanto assim que a antropologia ela varia muito. Uns falam que foi de 7 milhões de anos, outros que 5 milhões, outros que 7 milhões e 200 mil anos. Porque não se sabe precisar o momento exato que Jesus disse assim, daqui para cá é a linha do homem, daqui para cá é a linha do animal. Não se tem essa informação. E você observa que a espiritualidade não se arvora em dizer isso para nós. Exatamente por quê? Porque nós temos que amadurecer, eu tenho que ter vontade de entender isso, senão não vale a pena. É como que Jesus falava, jogar pérolas aos porcos, né? Aí na questão 49, a pergunta é, se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente homens como na origem dos tempos? Essa é a pergunta, né? O princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir, segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies dos seres vivos. Então, é preciso reunir os elementos necessários para a formação deste homem, desse corpo humano, como aconteceu com as demais espécies.
A gente observa, porque quando você estuda a evolução lá nos reinos mais antigos, por exemplo, você percebe sempre que uma espécie ela prepara o seu próximo encaminhamento. Então, ela está numa espécie, ela já está preparando o próximo, assim como a crisálida, né, que prepara a borboleta. Esse é bem visto, é bem conhecido, mas todos eles fazem isso, em todas as épocas. Eles sempre preparam o próximo caminho deles. Como nós não temos essa sequência, né, exata, nós não temos. É peixe, depois é réptil, depois é ave, inseto, não sabemos. Essa sequência a gente não tem. Mas nós podemos dizer, né, que sempre o princípio, essa mônada, que chama de princípio espiritual, ele está sempre preparando o próximo passo. Mas não é assim que acontece conosco. A criança não está preparando o seu próximo passo. Os idosos não estão se preparando para o próximo retorno na parte espiritual. Na parte espiritual não estão se preparando para o retorno no corpo físico. Então é tudo uma preparação para o avanço seguinte. Assim as espécies fazem e fizeram. Um dia nós vamos saber isso tudo, né? Com detalhes. A etologia, que é a ciência que estuda o comportamento dos animais, um dia ela vai explicar isso para nós. Reencarnarão aqui espíritos que trabalham nesse campo, né, e vão explicar isso para a humanidade. Tá? Opa, vamos lá. Agora, povoamento da Terra, o momento de ouro da humanidade. Né? Tá vendo os passinhos aí? Buscando, muito bonito, né? Sabe-se lá quando isso se deu? Cá para mim, acho que se deu quando o Criador determinou que homens povoassem a Terra. Deve ter sido uma ordem bem retumbante, daquelas que ressoam como a revoada dos pássaros quando se buscam para multiplicar. E o homem veio e se estabeleceu, e tudo aconteceu de conformidade com o que tinha que ser. E o homem que pensa ser muito grande apenas cumpriu o rito mavioso da vida. Lindo, né, meu amor? Muito bonito. Sabe, dá a impressão que a pessoa que falou isso é aquelas pessoas assim que já venceram muitas etapas, né, da sua evolução. E agora sentados, eles ficam imaginando, né, e ficam falando essas coisas do fundo da alma. Guarde isso com você. Esse poema é muito bonito. É muito forte, muito lindo mesmo. Se você puder transcrevê-lo, né, e distribuí-lo, você estará ajudando, quem sabe, aquele menino, aquela menina que está começando agora os primeiros passos da sua escolaridade. Questão 50. A espécie humana começou por um único homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. O Allan Kardec, ele faz estudos muito interessantes sobre essa questão do Adão como o primeiro homem da Terra. Um outro estudo que vamos fazer, ele vai dizer, né, que esse Adão é uma metáfora. Então, esse Adão não existiu. O que existiu foi digamos, uma civilização, um conjunto de pessoas. Depois ele vai fazer cálculos interessantes sobre essa questão do povoamento da Terra. Mas ele vai dizer, não, aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a Terra. Tá? Guarda isso aí com você, meu amigo, minha amiga, para você entender que Adão e Eva são representativos de uma metáfora, como a queda do paraíso, a serpente, a maçã não, a fruta que eles comeram. Não se fala maçã, a gente coloca maçã porque parece um coração. Mas isso é muito válido para o nosso entendimento. Na questão 51, a pergunta é, poderemos saber em que época viveu Adão? O Kardec vai fundo, né? Mais ou menos naqueles assinais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Olha que coisa séria que é isso. Depois Allan Kardec vai comentar, mas olha que sério que é isso. Será que
É mesmo, né? Esse tempo, 4.000 anos antes do Cristo, que viveu Adão. Só que você não pode linkar a, a presença de Adão com o início do povoamento da Terra. Então, Adão seria quem? Vamos ver o que temos aqui nos próximos slides. Né? Kardec vai dizer, olha, o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que revolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constitui tronco de uma das raças que atualmente o povoam. Deixa eu te explicar uma coisa. Existiu um grande degelo, chamada Era do Gelo, e que provocou um grande dilúvio. Esse dilúvio ele é comentado em mais ou menos 550 tradições antigas. Então, não é só Noé. Então, quando se chega à Bíblia, como Noé, esse grande dilúvio, outras 550 tradições também falaram do dilúvio. Então, o que Allan Kardec coloca é que essa legião, esse grupo, foi um grupo pós-diluviano. Esse dilúvio ele durou 21.000 anos. Desculpa, ele durou de 21.000 a.C. até 12.000 a.C. Então, foi um tempo muito longo, aumentou o nível do mar em 120 metros. Então, os nossos mares eram bem menos profundos, 100 metros. Você vê que coisa, né? Foi um grande dilúvio que teve na Terra. E aí, depois desse grande dilúvio, começaram a formação, principalmente da Mesopotâmia, da Suméria, né? Aí, todos eles traziam a imagem de um grande dilúvio, e cada qual contava a seu modo, né, esse grande dilúvio. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ó. As leis da natureza se opõem a que os progressos da humanidade, comprovados muito tempo antes do Cristo, se tenham realizado em alguns séculos como houvera sucedido, se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Então, já existia muita gente antes de Adão. Né? Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. Mas aqui Kardec foi cirúrgico, penso eu. Por quê? O mundo tem as suas idades. Então, cada idade corresponde a um valor metafórico, a um mito. Então, pode ser que Adão esteja representando a primeira idade que formou o povo hebreu. Pode ser, porque ele está muito ligado, né, aos ensinos judaico-cristãos. Então, ele pode ser essa estrutura de humanidade, né, que deram o nome de Adão, que começou aí a formar o povo hebreu. Pode ser? Pode. Pode não ser? Também pode. Então, são coisas que nós estamos colocando para as nossas pesquisas. Você vê que o próprio Allan Kardec ele faz propostas, ele não afirma nada. Entende? Aí ele vai continuar. Não, aqui ele termina a sua observação. Um tempo depois ele vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Bom, diversidade das raças humanas. A diversidade é a fonte da nossa riqueza. Então vamos aqui. De onde provém as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? É a questão 52 do Livro dos Espíritos. Então, eles vão dizer que as diferenças físicas e morais das raças humanas provêm do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, que, educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Então, a Terra é muito, para nós, né, é muito grande, e com muita diversidade de hemisférios, hemisfério norte, hemisfério sul, as latitudes, né, que compõem esses hemisférios. Então, há muita diversidade de clima, de tensões, de pressões, de muita coisa. Isso aí se estuda em geologia, né, geografia também. Então, dependendo de onde essa criatura reencarna, ela vai sentir o ambiente no qual ela está.
Então, as diferenças físicas e morais provêm disso aí, de clima, da vida, dos costumes. Então, eu quero comentar aqui uma coisa, né? Por exemplo, várias civilizações existiram na Terra, que já estão extintas. Algumas a gente sabe, algumas não, né? Mas muitas civilizações já aconteceram. Nós pretendemos fazer um estudo sobre isso, as civilizações do mundo. E cada civilização, ela era composta de elementos, de pessoas, com um determinado conjunto de crenças e valores. E aí se dá a cultura. Então, dentro daquela civilização A, crenças e valores são essas, ou esses. Civilização B, crenças e valores são esses. C, e assim sucessivamente. Então, os espíritos, nas suas encarnações, transitam por essas civilizações. Então, essas civilizações são, digamos, campos de aprendizagem. Como nós temos hoje campos universitários, né? Então, são campos de aprendizagem. Então, o espírito vai passando por essas civilizações. Tem as poderosas, né? A civilização egípcia, a grega, a hindu, a chinesa, né? E outras que vieram antes, talvez a Atlântida. Então, são civilizações muito poderosas, que o indivíduo ali estando, ele tem que cumprir rigoroso rito dentro dos usos e costumes. Então, daí essas diferenças. Então, uma pessoa que está na civilização A e uma da civilização C, pode ser que são completamente diferentes. A civilização A, por exemplo, não admite o casamento de familiares. A civilização C admite, para a questão de não dissolver heranças. Então, tudo questão de crenças e valores. Então, a gente não pode criticar nenhuma na outra. Não podemos. Por quê? Porque cada uma traz uma proposta de aprendizagem. Assim que nós evoluímos, desde lá o primitivo. Você acha que foi aquela linha retinha que a gente vê aí nessas gravuras do Google? Não, não foi daquele jeito. À medida que esses primitivos eles iam entendendo melhor as coisas, eles iam se agrupando. Sabe? Eles iam se agrupando. E, em se agrupando, eles iam criando sequências interessantes de aprendizagens. Tá bom? Então, vamos dar sequência. O homem surgiu em muitos pontos do globo, questão 53. Sim, e em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças. Depois dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se aos de outras raças, novos tipos se formaram. É a mesma coisa que a gente estava dizendo até aqui. Tá certo? Então, quer dizer, esse homem, ele foi apropriando da Terra para dinamizar os seus conteúdos espirituais. Então, eu nasci nesse processo, eu nasci perto do mar, então eu vou dinamizar um projeto meu, enquanto mônada, enquanto alma. Depois eu vou nascer perto da montanha, depois eu vou nascer na região mais árida. Então, nessa diversidade do mundo, nós fomos aprendendo gradativamente. Tá? E aí, nós vamos dar essa sequência, já estamos quase terminando o nosso estudo, né? A pergunta de Allan Kardec, questão 53A. Essas diferenças constituem espécies distintas? Certamente que não. Todos são da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades de um mesmo fruto são motivo para que eles deixem de formar uma só espécie? Então, nós estamos na espécie humana. A espécie humana é a que governa, em nosso caso, né? Nós somos muito diferentes, mas somos humanos. Não é? Você vê aí, tem cada coisas bizarras, que para a gente é bizarro, para eles é natural, em outras culturas, que até hoje dominantes aqui no mundo. Então vejam que coisa interessante que é isso. Somos a mesma espécie humana, mas somos diferentes. Porque cada espírito necessita viver os seus ritos, os seus encaminhamentos da evolução. Tá? Somos todos irmãos, né? Questão 54. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo, a espécie humana deve os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal.
Somos todos irmãos. Nós temos que aprender isso. Entender essa diversidade e respeitando essa diversidade. Porque somos todos irmãos. Cada um cumprindo o seu programa, cada um cumprindo a sua forma, né? Não. Os pecados se vão quando, na voragem do tempo, nos abraçamos uns aos outros, conquistando a tão sonhada e mal entendida liberdade. Caminhando, caindo, levantando, vamos nas trilhas de Deus. Alguns são mais rápidos e conscientes, outros se demoram comendo a fruta do erro e se engalanando de tristezas, culpas e remorsos. Depois se levantam, torcem a cara, enxugam as lágrimas, pedem perdão que a princípio vem como misericórdia, depois como glória. E não haverá nada mais a impedir o homem feliz na trilha augusta do Pai. Então, meu amigo, minha amiga, esse texto que nós encontramos aí perdido, ele vai mostrar exatamente o nosso estudo de hoje. Exatamente. Foi feita uma criação por Deus, né? A criação foi estabelecida por Deus através dos seus filhos mais evoluídos, que montaram os mundos, que montam os mundos num trabalho diário, uma áfana muito, muito interessante. E nós somos aqui, hoje, ainda só os beneficiários desse trabalho, desses espíritos superiores. Atualmente, nós só somos beneficiários. A gente não produz a constância do oxigênio para respirar, a constância da natureza, a constância das marés, nós não fazemos nada disso. Apenas usufruímos, por enquanto. Mas haverá um dia que nós estaremos trabalhando com isso. Então, pense você, se vale a pena, às vezes, você ficar aí irritado com a vida, irritada com a vida, falando coisas absurdas sobre a criação, falando coisas que, na verdade, vão impedir a tua proposta de espírito dinâmico em busca do bem. Vamos repetir o texto? Olha só. Não, os pecados se vão quando, na voragem do tempo, nos abraçamos uns aos outros, conquistando a tão sonhada e mal entendida liberdade. Caminhando, caindo, levantando, vamos nas trilhas de Deus. Alguns são mais rápidos e conscientes, outros se demoram comendo a fruta do erro e se engalanando de tristezas, culpas e remorsos. Depois se levantam, torcem a cara, enxugam as lágrimas, pedem perdão, que a princípio vem como misericórdia, depois como glória, e não haverá nada mais a impedir o homem feliz na trilha augusta do Pai. Então, meu amigo, minha amiga, nós estamos todos em busca deste caminho de retorno para Deus, que os chineses chamam de Tao. Esse caminho que nos levará definitivamente para essa origem que fomos e essa chegada que precisamos fazer. Lembra da parábola do filho pródigo? Então, nós estamos prodigalizando, né? Sendo prodigalizados. Então, busquemos sempre essa estrutura, busquemos sempre esse conteúdo divino que temos, que somos, para que a gente possa caminhar com mais tranquilidade nesses campos tão bonitos da evolução. Você tem que pegar a tua evolução como um jardim que você transita nele, assim como os insetos, o beija-flor, que beija as flores, agradecendo a natureza, agradecendo o seu néctar. Busque entender o néctar da vida. Busque entender a beleza da vida. Estimule-se para isso. Prepare-se para isso. Daqui a pouquinho vem a desencarnação, que a gente vai em paz, deixando aqui o que tem que ficar e levando conosco o que conseguimos amealhar. Assim nós vamos, crescendo, aprendendo, justificando a nossa existência, porque a nossa existência tem que ser feita com excelência. Senão não vale a pena. Senão foi uma coisa que vai se perder e não vai se encontrar, porque lá longe, muito longe, haverá de ter
alguém a nos falar: ei, está na hora de você crescer, aprender e ser aquilo que Deus fez de você, um espírito livre, para ajudá-lo na criação. Muito obrigado, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Jesus esteja com você. Obrigado por estar conosco nesse estudo. Esperamos você no próximo domingo para mais um Lições Espíritas.